O Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 12, Santi Parva. Mokshadharma Parva. Capítulo 314. Abhibhuta, Adhyatma, Adhidaivatum. Gunas. Yajnavalkya disse: Brahmanas conhecedores dos tópicos da investigação falam dos dois pés como Adhyatma, da ação de andar como Adhibhuta, e de Vishnu como Adhidaivatam, daqueles dois membros. O ducto inferior é Adhyatma. Sua função de expulsar as fezes é Adhibhuta, e Mitra, Surya, é o Adhidaivata, daquele órgão. O órgão de geração é chamado Adhyatma. Sua função agradável é chamada Adhibhuta, e Prajapati é seu Adhidaivata. As mãos são Adhyatma. Sua função como representada por ações é Adhibhuta, e Indra é o Adhidaivata daqueles membros. Os órgãos da fala são Adhyatma. As palavras proferidas por eles são Adhibhuta, e Agni é seu Adhidaivata. O olho é Adhyatma. Visão ou forma é seu Adhibhuta, e Surya é o Adhidaivata daquele órgão. O ouvido é Adhyatma. O som é Adhibhuta, e os pontos do horizonte são seu Adhidaivata. A língua é Adhyatma, o gosto é seu Adhibhuta, e a água é seu Adhidaivata. O sentido do olfato é Adhyatma, o odor é seu Adhibhuta, e a terra é seu Adhidaivata. A pele é Adhyatma, o toque é seu Adhibhuta, e o vento é seu Adhidaivata. A mente é chamada de Adhyatma, aquilo com o qual a mente está ocupada é Adhibhuta, e Chandramas é seu Adhidaivata. Consciência é Adhyatma. A convicção da própria identidade com Prakriti é seu Adhibhuta, e Mahat ou Buddhi é seu Adhidaivata. Buddhi é Adhyatma. Aquilo que é para ser compreendido é seu Adhibhuta, e Kshetrajna é seu Adhidaivata. Eu assim realmente expus para ti, ó Rei, com seus detalhes tomados individualmente, a pujança do Supremo, em se manifestar em diferentes formas, no início, no meio, e no fim, ó tu que conheces completamente a natureza dos tópicos ou princípios originais. Prakriti, alegremente e por sua própria iniciativa, como se por esporte, ó monarca, produz, por sofrer modificações em si mesma, milhares e milhares de combinações de suas transformações originais chamadas gunas. Como homens podem acender milhares de lâmpadas somente de uma única lâmpada, da mesma maneira Prakriti, por modificação, multiplica em milhares de objetos existentes os três atributos, de Sattva e Rajas e Tamas, de Purusha. Paciência, alegria, prosperidade, satisfação, claridade de todas as faculdades, felicidade, pureza, saúde, contentamento, fé, generosidade, compaixão, perdão, firmeza, benevolência, equanimidade, verdade, quitação de obrigações, suavidade, modéstia, tranquilidade, pureza externa, simplicidade, observância de práticas obrigatórias, desapaixonamento, destemor de coração, indiferença pelo aparecimento ou não de bem e mal como também por ações passadas, apropriação de objetos somente quando obtidos por doações, a ausência de cobiça, respeito pelos interesses de outros, compaixão por todas as criaturas. Estas têm sido citadas como as qualidades ligadas ao atributo de Sattva. A lista das qualidades que se vinculam ao atributo de Rajas consiste em orgulho de beleza pessoal, afirmação de domínio, guerra, desinclinação para doar, ausência de compaixão, desfrute ou tolerância de felicidade e tristeza, prazer em de falar mal de outros, indulgência em discussões e disputas de todos os tipos, arrogância, indelicadeza, ansiedade, indulgência em hostilidades, tristeza, apropriação do que pertence aos outros, cinismo, desonestidade, desuniões, aspereza, luxúria, ira, orgulho, afirmação de superioridade, malícia, e calúnia. Estas são citadas como surgindo dos atributos de Rajas. Eu agora te falarei daquele conjunto de qualidades que surgem de Tamas. Elas são adormecimento do raciocínio, obscurecimento de todas as faculdades, escuridão e escuridão cega. Por escuridão é implicada a morte, e por escuridão cega se quer dizer a ira.
Além dessas, as outras indicações de tamas são ganância em relação a todos os tipos de alimento, apetite contínuo por comida e bebida, gostar de perfumes e vestes e esportes e camas e assentos e dormir durante o dia e maledicência em todos os tipos de ações procedendo da negligência, ter prazer, por ignorância, de fontes mais puras de alegria, em dançar e em música instrumental e vocal, e aversão por todos os tipos de religião. Estas, de fato, são as indicações de tamas. Capítulo 315. Gunas. Yajnavalkya disse, estes três, ó o principal dos homens, isto é, Sattva, Rajas, e Tamas, são os atributos de Prakriti. Estes se ligam a todas as coisas do universo e sempre são inerentes a eles. O Purusha em manifesto dotado dos 6 atributos de Yoga se transforma por si mesmo em centenas e milhares e milhões de formas, por aceitar estes 3 atributos. Aqueles que estão familiarizados com a ciência de Abhyatma dizem que para o atributo de Sattva está designado um lugar alto, para Rajas um mediano, e para Tamas, um lugar baixo no universo. Pela ajuda da virtude pura alguém alcança um fim elevado, isto é, aquele das divindades ou de outros seres celestiais. Pela virtude misturada com pecado alguém obtém a posição de humanidade. Enquanto através do pecado puro alguém afunda em um fim vil, por se tornar um animal ou um vegetal etc. Escute agora a mim, ó rei, enquanto eu te falo da mistura ou combinações dos 3 atributos de Sattva, Rajas, e Tamas. Às vezes Rajas é visto existindo com Sattva. Tamas também existe com Rajas. Com Tamas também pode ser visto Sattva. Então também podem Sattva e Rajas e Tamas ser vistos existindo juntos e em proporções iguais. Eles constituem um imanifesto ou Prakriti. Quando o imanifesto, Purusha, vem a ser dotado somente de Sattva, ele alcança as regiões das divindades. Dotado de Sattva e Rajas, ele nasce entre os seres humanos. Dotado de Rajas e Tamas, ele nasce entre a classe de existência intermediária. Dotado de todos os 3, isto é, Sattva e Rajas e Tamas, ele alcança a posição de humanidade. Aquelas pessoas de grande alma que transcendem a virtude e o pecado, isto é dito, alcançam aquele local que é eterno, imutável, imperecível e imortal. Homens de conhecimento obtêm nascimentos que são muito superiores, e seu lugar é impecável e imperecível, transcendendo o alcance dos sentidos, livre da ignorância, acima de nascimento e morte, e cheio de luz que dissipa todos os tipos de escuridão. Tu me perguntaste acerca da natureza do Supremo residindo no imanifesto, isto é, Purusha. Eu te falarei, ouça-me, ó rei. Mesmo quando residindo em Prakriti, ele é citado como residindo em sua própria natureza sem partilhar da natureza de Prakriti. Purusha, mesmo quando residindo no invólucro que Prakriti fornece para ele, não partilha da natureza de Prakriti mas continua a ser não corrompido por ela. Prakriti, ó rei, é inanimada e ininteligente. Somente quando presidida por Purusha, ela pode então criar e destruir. Janaka disse, ambos, Prakriti e Purusha, altos de grande inteligência, são sem início e sem fim. Ambos não têm forma. Ambos são imperecíveis. Ambos, também, são incompreensíveis. Como então, ó o principal dos rishis, pode ser dito que um deles é inanimado e ininteligente? Como, também, o outro é citado como sendo animado e inteligente? E por que o último é chamado de Kshetrajna? Tu, ó o principal dos Brahmanas, conheces completamente toda a religião da emancipação. Eu desejo ouvir em detalhe sobre a religião da emancipação em sua totalidade. Fale para mim então da existência e unidade de Purusha, de sua separatividade de Prakriti, das divindades que se ligam ao corpo, do lugar para o qual as criaturas incorporadas vão quando elas morrem, e daquele lugar para o qual elas podem no final, com o decorrer do tempo, ser capazes de ir. Fale-me também do conhecimento descrito no sistema Sankhya, e do sistema Yoga separadamente. Cabe a ti também falar dos sintomas premonitórios de morte, ó o melhor dos homens. Todos esses tópicos são bem conhecidos por ti assim como um, emblique, migrobalan, fruto da groselheira espinhosa, em tua mão. Capítulo 316. Diferença entre Prakriti e Purusha.
Yajnavalkya disse, aquilo que é sem atributos, ó filho, nunca pode ser explicado por atribuir atributos a ele. Ouça-me, no entanto, enquanto eu te explico o que é possuidor de atributos e o que é destituído deles. Munis de grande alma, conhecedores da verdade com relação a todos os tópicos ou princípios, dizem que quando o Purusha apreende atributos como um cristal capturando o reflexo de uma flor vermelha, ele vem a ser chamado como possuidor de atributos. Mas quando livre de atributos, como o cristal livre do reflexo, ele vem a ser observado em sua natureza real, ou seja, como além de todos os atributos. A Prakriti manifesta é por sua natureza dotada de atributos. Ela não pode transcendê-los. Desprovida de inteligência por natureza, ela se torna ligada aos atributos. A Prakriti manifesta não pode conhecer alguma coisa, enquanto Purusha, por sua natureza, é possuidor de conhecimento. Não há nada maior do que eu mesmo. Disso mesmo é que Purusha está sempre consciente. Por esta razão o imanifesto, ou Prakriti, embora naturalmente inanimado e ininteligente, ainda se torna inanimado e inteligente por sua união com Purusha, que é eterno e indestrutível, em vez de permanecer em sua própria natureza, devido à destrutibilidade. Prakriti, a qual é realmente ininteligente e incapaz de gozo e sofrimento, se torna inteligente e capaz de gozo ou sofrimento por estar unida com Purusha, que é inteligente. Dessa maneira, quando sensações aprazíveis ou dolorosas são sentidas, é o corpo que parece senti-las somente por causa da alma que preside sobre ele. Quando Purusha, por ignorância, se torna associado com atributos repetidamente, ele falha em compreender sua própria natureza real e, portanto, ele fracassa em alcançar a emancipação. Pelo domínio de Purusha sobre os princípios que fluem de Prakriti, é dito que ele partilha da natureza daqueles princípios. Por causa também de sua agência na questão da criação, é dito que ele possui o atributo de criação. Por sua agência na questão do yoga, é dito que ele possui o atributo do yoga. Por seu domínio sobre aqueles princípios específicos conhecidos pelo nome de Prakriti, é dito que ele possui a natureza de Prakriti. Por sua agência na questão de criar as sementes de todos os objetos imóveis, é dito que ele partilha da natureza daquelas sementes. E porque ele faz os vários princípios ou atributos começarem a viver, ele é, portanto, citado como estando sujeito à decadência e destruição, pois aqueles mesmos princípios estão sujeitos a isso. Por ele ser também a testemunha de tudo, e também por não haver nada mais além dele, como também por sua consciência de identidade com Prakriti, e yatis coroados com êxito ascético, conhecedores de Adhyatma, e livres de febre de todos os tipos, o consideram como existindo por si mesmo sem um segundo, imutável, e manifesto, na forma de causa, instável, e manifesto, na forma de efeitos. Isto é o que foi ouvido por nós. Aqueles Sankhiyas, no entanto, que dependem somente do conhecimento, para sua emancipação, e da prática de compaixão por todas as criaturas, dizem que a Prakriti que é única, mas que Purusha são muitos. Isto se refere à opinião dos Sankhiyas ateístas. Na realidade, Purusha é diferente de Prakriti, a qual, embora instável, ainda aparece como estável. Como uma folha de junco é diferente de sua cobertura exterior, assim mesmo Purusha é diferente de Prakriti. De fato, o verme que está acomodado dentro do Dvara, deve ser conhecido como diferente do Dvara. Embora existindo como o Dvara, o verme não deve ser considerado como formando uma parte do Dvara. O peixe é distinto da água na qual ele vive, e a água é distinta do peixe que vive nela. Embora o peixe e a água existam juntos, ainda assim ele nunca é encharcado pela água. O fogo que está contido em uma panela de barro é distinto da panela de barro, e a panela é distinta do fogo que ela contém. Embora o fogo exista dentro e com a panela, ainda assim ele não deve ser considerado como formando alguma parte dela. A folha de lótus que flutua sobre uma quantidade de água é distinta da parte de água na qual ela flutua. Sua coexistência com a água não a faz uma parte da água. A existência perene daqueles objetos em com aqueles mencionados nunca é entendida corretamente por pessoas comuns. Aqueles que veem Prakriti e Purusha de algum outro ponto de vista, são citados como possuidores de uma opinião que é incorreta.
É certo que eles têm que afundar repetidamente no inferno terrível. Eu assim te falei da filosofia dos Sankhya's, aquela ciência excelente, pela qual todas as coisas têm sido averiguadas corretamente. Averiguando a natureza de Purusha e Prakriti dessa maneira, os Sankhya's alcançam a emancipação. Eu também te falei dos sistemas daqueles outros que estão familiarizados com os grandes princípios do universo. Eu agora te falarei da ciência dos Yogins. Capítulo 317. Yoga, maneiras de praticar exercícios de respiração. Yajnavalkya disse, eu já te falei da ciência dos Sankhya's. Ouça-me agora enquanto eu te falo realmente da ciência dos Yogins como ouvida e vista por mim, ó o melhor dos reis. Não há conhecimento que possa se comparar com aquele dos Sankhya's. Não há força que se compare com aquela do Yoga. Estes dois ordenam as mesmas práticas, e ambos são considerados como capazes de levar à emancipação. Aqueles homens que não são abençoados com inteligência consideram os sistemas Sankhya Yoga como sendo diferentes um do outro. Nós, no entanto, ó rei, os consideramos como um e o mesmo, de acordo com a conclusão a qual nós chegamos, depois de estudo e reflexão. Aquilo que os Yogins têm em vista é o mesmo que os Sankhya's também têm em vista. Aquele que vê ambos os sistemas Sankhya Yoga como idênticos é para ser considerado como realmente conhecedor dos tópicos ou princípios que ordenam o universo. Saiba, ó rei, que os ares vitais e os sentidos são os principais meios para praticar yoga. Somente por regular aqueles ares e os sentidos, os Yogins vagam por todos os lugares à sua vontade. Em seus corpos sutis ou linga sárida. Quando o corpo grosseiro é destruído, os Yogins, dotados de corpos sutis possuidores dos 8 atributos de Yoga de Anima, Lagma, Prapti, etc. vagam pelo universo, desfrutando, naquele corpo, de todos os tipos de felicidade, ó o impecável. Os sábios, nas escrituras, têm falado de Yoga como concedendo 8 tipos de força. Eles têm falado de Yoga como possuidor de 8 membros. Que são Pranayama, Pratyahara, Dhyana, Dharana, Tarka, Samadhi, com os 2 adicionais Dhyana e Niyama. De fato, ó rei, eles não têm falado de qualquer outro tipo de yoga. É dito que as práticas dos Yogins, excelentes como elas são, por seus resultados, são de 2 tipos. Aqueles 2 tipos, segundo as indicações existentes nas escrituras, são práticas dotadas de atributos e aquelas livres de atributos. A concentração da mente, dharana, nos 16 objetos citados, nos tratados sobre yoga, com regulação simultânea da respiração, ó rei, é um tipo. A concentração da mente de tal maneira quanto a destruir toda a diferença entre o contemplador, o objeto contemplado, e o ato de contemplação junto com a subjugação dos sentidos, é de outro tipo. O primeiro tipo de yoga é citado como possuidor de atributos. O segundo tipo é citado como sendo livre de atributos. Então, também, a regulação da respiração é yoga com atributos. No yoga sem atributos, a mente, livre de suas funções, deve ser fixada. Somente a regulação da respiração que é citada como sendo dotada de atributos deve, em primeiro lugar, ser praticada, pois, ó os soberanos de Mithila, se a respiração, que é inalada e suspensa, for expirada sem refletir mentalmente durante esse tempo sobre uma imagem definida, fornecida por um mantra restrito, o ar no sistema do neófito irá aumentar para seu grande prejuízo. Em Saguna Pranayama, quando o ar é inalado, a inalação é medida pelo tempo tomado em recitar mentalmente um mantra bem conhecido. Assim, quando a respiração inalada é suspensa, a suspensão é medida pelo tempo tomado para recitar mentalmente um mantra específico. Quando, portanto, o fôlego suspenso deve ser expirado, isto deve ser feito por medir o tempo da expiração da mesma maneira. Para principiantes, este Saguna Pranayama é recomendado. Naturalmente somente a exalação foi citada, mas isto se aplica igualmente à inalação e suspensão. Estes 3 processos, em linguagem de yoga, são Puraka, Kumbhaka e Rechaka. No primeiro yama da noite, 12 meios de reter a respiração são recomendados. Depois do sono, no último yama da noite, outras 12 maneiras de fazer o mesmo são prescritas.
Sem dúvida, alguém dotado de tranquilidade, de sentidos subjugados, vivendo em isolamento, se regozijando em si mesmo, e totalmente conhecedor da importância das escrituras, deve, regulando sua respiração dessas 24 maneiras, fixar a própria alma, na alma suprema. Dissipando as 5 imperfeições dos 5 sentidos, isto é, retirando-os de seus objetos de som, forma, toque, gosto, e cheiro, e dissipando aquelas condições chamadas Pratibha e Apavarga, ó o soberano dos Mithilas, todos os sentidos devem ser fixados na mente. A mente deve então ser fixada na consciência, ó o rei, a consciência deve em seguida ser fixada na inteligência ou Buddhi, e Buddhi deve então ser fixada em Prakriti. Fundindo dessa maneira estes um depois do outro, yogins contemplam a alma suprema que é una, que é livre de rajas, que é imaculada, que é imutável e infinita e pura e sem defeitos, que é Purusha eterno, que é imutável, que é indivisível, que é sem decadência e morte, que é eterna, que transcende diminuição, e que é Brahma imutável. Escute agora, ó monarca, as indicações de alguém que está em yoga. Todas as indicações de contentamento alegre que são daquele que está dormindo satisfeito são vistos na pessoa que está em Samadhi. A pessoa em Samadhi, os sábios dizem, parece com a chama fixa e ascendente de uma lâmpada que está cheia de óleo e que queima em um local sem brisa. Ele é como uma rocha que não pode ser movida no menor grau mesmo por um aguaceiro pesado das nuvens. Ele não pode ser alterado pelo barulho de conchas e baterias, ou por canções ou pelo som de centenas de instrumentos musicais batidos ou soprados juntos. Esta mesma é a indicação de alguém em Samadhi. Como um homem de coragem fria e determinação, enquanto subindo uma escada com um recipiente cheio de óleo em sua mão, não derrama nenhuma gota do líquido se assustado e ameaçado por pessoas armadas com armas. Assim mesmo o yogin, quando sua mente foi concentrada e quando ele contempla a alma suprema em Samadhi, por causa da parada total das funções de seus sentidos em tal momento, não se move no menor grau. Exatamente estas devem ser conhecidas como as indicações do yogin enquanto ele está em Samadhi. Enquanto em Samadhi, o yogin vê Brahma que é supremo e imutável, e que está situado como uma refulgência ardente no meio da densa escuridão. É por esses meios que ele alcança, depois de muitos anos, a emancipação depois de abandonar este corpo inanimado. Isso mesmo é o que o Shruti Eterno declara. Isso é chamado de Yoga dos Yogins. O que mais é isso? Conhecendo-o, aqueles que são dotados de sabedoria se consideram coroados com sucesso. Capítulo 318. Regiões aonde Jiva vai depois da morte. Indicação de quanto tempo uma pessoa tem que viver. Yajnavalkya disse, escute agora a mim, com atenção, ó rei, quanto a quais são os lugares para os quais aqueles que morreram têm que ir. Se a alma Jiva escapa através dos pés, é dito que o homem vai para a região de Vishnu. Se através das panturrilhas, é sabido por nós que o homem vai para as regiões dos vasos. Se através dos joelhos, ele alcança a companhia daquelas divindades que são chamadas de sadias. Se através do ducto inferior, o homem alcança as regiões de Mitra. Se através dos dorsais, o homem volta à terra, e se pelas coxas para a região de Prajapati. Se através dos flancos, o homem alcança as regiões dos Maruts, e se através das narinas, a região de Chandramas. Se pelos braços, o homem vai à região de Indra, e se através do peito, para aquela de Rudra. Se através do pescoço, o homem vai para a região excelente daquele principal dos ascetas conhecido pelo nome de Nara. Se através da boca, o homem alcança a região dos Visvadevas, e se através das orelhas, a região das divindades dos vários pontos do horizonte. Se através do nariz, o homem alcança a região do deus do vento, e se através dos olhos, a região de Agni. Se através das sobrancelhas, o homem vai para a região dos Asvins, e se através da testa, para aquela dos Pitris. Se através do topo da cabeça, o homem alcança a região do pujante Brahman, aquele principal dos deuses. Eu assim te disse, ó os soberanos de Mithila, os vários lugares para os quais os homens vão de acordo com a maneira pela qual suas almas Jiva saem de seus corpos.
Eu agora te falarei da indicação premonitória, como declarada pelos sábios, daqueles que têm somente 1 ano de vida. Alguém, que tendo anteriormente visto a estrela fixa chamada Arandhati, falha em vê-la, ou aquela outra estrela chamada Dhruva, a estrela polar, ou alguém que vê a lua cheia ou a chama de uma lâmpada ardente ser desviada em direção ao sul, tem somente 1 ano de vida. Aqueles homens, ó rei, que não podem mais ver imagens deles mesmos refletidas nos olhos de outros, têm somente 1 ano de vida. Alguém que, sendo dotado de esplendor o perde, ou sendo dotado de sabedoria a perde, de fato, alguém cuja natureza interna e externa é assim mudada, tem somente 6 meses mais de vida. Aquele que desrespeita as divindades, ou briga com os brahmanas, ou alguém que, sendo naturalmente de uma cor escura fica com uma cor pálida, tem somente 6 meses mais de vida. Alguém que vê o disco lunar ter muitos buracos como uma teia de aranha, ou alguém que vê o disco solar ter buracos similares tem somente 1 semana mais para viver. Alguém que, quando cheirando perfumes fragrantes em lugares de culto, os percebe como sendo tão ofensivos quanto o cheiro de cadáveres, tem somente 1 semana mais de vida. Ou enfraquecimento de atividade do nariz ou dos ouvidos, a descoloração dos dentes ou dos olhos, a perda de toda a consciência, e a perda também de todo o calor animal, são sintomas indicando a morte naquele mesmo dia. Se, sem qualquer causa perceptível, uma corrente de lágrimas flui de repente do olho esquerdo de alguém, e se vapores são vistos emanarem de sua cabeça, esta é uma indicação certa de que o homem irá morrer antes daquele dia terminar. Conhecendo todos esses sintomas premonitórios, o homem de alma purificada dia e noite une sua alma com a alma suprema, em Samadhi. Assim ele deve continuar até que chegue o dia de sua dissolução. Se, no entanto, em vez de desejar morrer ele deseja viver neste mundo, ele rejeita todos os prazeres, todos os perfumes e gostos, ó rei, e vive em abstinência. Ele assim conquista a morte por fixar sua alma na alma suprema. De fato, o homem que é abençoado com conhecimento da alma, ó monarca, pratica o rumo de vida recomendado pelos Sankhya's e conquista a morte por unir sua alma com a alma suprema. Finalmente, ele alcança ao que é totalmente indestrutível, que é sem nascimento, que é auspicioso, imutável, e eterno, e estável, e que não pode ser alcançado por homens de almas impuras. Capítulo 319. Yajnavalkya explica como ele obteve seu conhecimento. Importância de distinguir Purusha e Prakriti. Yajnavalkya disse: Tu me perguntaste, ó monarca, daquele Brahma supremo que reside no manifesto. A tua questão diz respeito a um mistério profundo. Ouça-me com atenção cuidadosa, ó rei. Tendo me comportado com humildade segundo as ordenanças declaradas pelos rishis e obtive os ajustes, ó rei, de Surya. Com as penitências mais austeras eu antigamente adorei a divindade que dá calor. O pujante Surya, ó impecável, satisfeito comigo, disse: Peça, ó rishi regenerado, o benefício sobre o qual tu colocaste teu coração, embora ele possa ser de aquisição difícil, eu irei, com a alma alegre, concedê-lo para ti. É muito difícil me inclinar à graça. Reverenciando-o como uma inclinação de minha cabeça, aquele principal dos corpos luminosos da dor de calor foi endereçado por mim nestas palavras: Eu não tenho conhecimento dos ajustes. Eu desejo conhecê-lo sem perda de tempo. O santo, assim solicitado, me disse: Eu te darei os ajustes. Composta da essência da palavra, a deusa Sarasvati entrará em teu corpo. A divindade então me mandou abrir minha boca. Eu fiz como tinha sido mandado. A deusa Sarasvati então entrou em meu corpo, ó impecável. Nisto, eu comecei a queimar. Incapaz de suportar a dor eu mergulhei em um rio. Não compreendendo que o que Surya de grande alma tinha feito para mim era para o meu bem, eu fiquei até zangado com ele. Enquanto eu estava queimando com a energia da deusa, o santo Surya me disse: Aguente essa sensação ardente somente por pouco tempo. Isso logo cessará e tu ficarás frio. De fato eu fiquei frio.
Me vendo restabelecido a tranquilidade, o fazedor de luz me disse: todos os Vedas, mesmo com aquelas partes que são consideradas como seu apêndice, junto com os Upanishads, aparecerão em ti por luz interior, ó o regenerado. Os Satapatas inteiros também tu irás editar, ó o principal dos regenerados. Depois disso, tua compreensão se voltará para o caminho da emancipação. Tu também alcançarás aquele fim que é desejável e que é cobiçado por Sankhya's e Yogins. Tendo dito estas palavras para mim, o divino Surya procedeu para as colinas Asta. Ouvindo suas últimas palavras, e depois que ele tinha partido do local onde eu estava, eu fui para casa em alegria e então me lembrei da deusa Sarasvati. Lembrada por mim, a auspiciosa Sarasvati apareceu imediatamente diante de meus olhos, adornada com todas as vogais e as consoantes e tendo colocado a sílaba O na dianteira. Eu então, de acordo com a ordenança, ofereci para a deusa o Argya usual, e dediquei outro para Surya, aquela principal de todas as divindades que dão calor. Cumprindo este dever eu tomei meu assento, devotado a ambas aquelas divindades. Então, todos os Brahmanas Satapata, com todos os seus mistérios e com todos os seus resumos, como também seus apêndices, apareceram perante minha visão mental, pelo qual eu fiquei cheio de grande alegria. Eu então os ensinei para uma centena de bons discípulos, e assim fiz o que era desagradável para meu tio materno de grande alma, Vaisampayana, com os discípulos reunidos ao redor dele. Pois Vaisampayana era um reconhecido professor dos Vedas e ficou com ciúmes quando seu sobrinho Yajnavalkya, tendo obtido os Vedas de Surya, começou a ensiná-los. Então, brilhando no meio de meus discípulos como o próprio sol com seus raios, eu peguei a administração do sacrifício do teu pai de grande alma, ó rei. Naquele sacrifício surgiu uma disputa entre mim e meu tio materno quanto a quem deveria ser permitido se apropriar do dakshina que foi pago pela recitação dos Vedas. Na própria presença de Devala, eu peguei metade daquele dakshina, a outra metade indo para meu tio materno. Teu pai Sumantra e Paila e Jainini e outros contratados todos concordaram com esse acordo. Isto mostra que eu fui então considerado como igual ao próprio Vaisampayana na questão de conhecimento védico. Sumanta e Paila e Jainini, com Vaisampayana, foram os rishis que ajudaram o grande Vyasa na tarefa de organizar os Vedas. Eu assim obtive de Surya os 50 Yajushis, ó monarca. Eu então estudei os Puranas com Romarshana. Mantendo perante mim aqueles mantras originais, e a deusa Sarasvati, eu então, ó rei, ajudado pela inspiração de Surya, me pus a compilar os excelentes Brahmanas Satapata, e consegui realizar a tarefa nunca antes empreendida por ninguém mais. Aquele caminho o qual eu tinha desejado tomar foi tomado por mim e eu também o ensinei para meus discípulos. De fato, todos aqueles Vedas com seus resumos foram dados por mim para aqueles meus discípulos. Puros em mente e corpo, todos aqueles discípulos, pelas minhas instruções, ficaram cheios de alegria. Tendo estabelecido, para o uso de outros, este conhecimento consistindo em 50 ramos, que eu obtive de Surya, eu agora medito no grande objeto daquele conhecimento, isto é, Brahma. O Gandharva Visvavas, bom conhecedor das escrituras Vedanta, desejoso, ó rei, de averiguar o que é benéfico para os Brahmanas neste conhecimento e qual verdade se encontra nele, e qual é o objeto excelente deste conhecimento, uma vez me questionou. Ele me fez ao todo 24 perguntas, ó rei, relativas aos Vedas. Finalmente, ele me fez uma 25ª pergunta, relacionada ao ramo de conhecimento que diz respeito às inferências de raciocínio. Aquelas questões são as seguintes: o que é universo e o que é não universo? O que é Asva e Asva? O que é Mitra? O que é Varuna? O que é o conhecimento? O que é objeto de conhecimento? O que é ininteligente? O que é inteligente? Quem é K? Quem é possuidor do princípio de mudança? Quem não é possuidor do mesmo? O que é que devora o sol e o que é o sol? O que é vidya e o que é a vidya? O que é imóvel e o que é móvel? O que não tem começo, o que é indestrutível e o que é destrutível? Estas foram as perguntas excelentes feitas a mim por aquele principal dos Gandharvas.
Depois que o rei Visvavasu, aquele principal dos Gandharvas, tinha me feito estas perguntas uma depois da outra, eu as respondi devidamente. A princípio, no entanto, eu disse a ele: espere por um breve espaço de tempo, até eu refletir sobre tuas perguntas. Assim seja, o Gandharva disse, e ficou em silêncio. Eu então pensei mais uma vez na deusa Sarasvati em minha mente. As respostas então para aquelas questões então surgiram naturalmente em minha mente como manteiga de coalhos. Mantendo em vista a elevada ciência do raciocínio inferencial, eu bati com minha mente, ó monarca, os Upanishads e as escrituras suplementares relativas aos Vedas. A quarta ciência, as outras três sendo os Vedas, cultura e eixo, e a ciência de moralidade e punição, então, que trata da emancipação, ó o principal dos reis, e sobre a qual eu já te falei, e que é baseada sobre o 25º, isto é, Jiva, eu então expliquei para ele. Tendo dito tudo isso, ó monarca, para o rei Visvavasu, eu então me dirigi a ele, dizendo: ouça agora as respostas que eu dou para as várias perguntas que tu me fizeste. Eu agora me dirijo à pergunta, ó Gandharva, que tu fizeste, isto é, o que é universo e o que é não universo. O universo é Prakriti e manifesta e original dotada dos princípios de nascimento e morte que são terríveis, para aqueles que desejam a emancipação. Ela é, além disso, possuidora dos três atributos, de Sattva, Rajas, e Tamas em proporções exatamente iguais, por produzir princípios todos os quais estão repletos daqueles atributos. Todos os princípios de Mahat, etc., que fluem de Prakriti, são caracterizados por esses três atributos em diversas proporções. Aquilo que é não universo é Purusha desprovido de todos os atributos. Purasva e Asva se quer dizer o feminino e o masculino, isto é, a primeira é Prakriti e o último é Purusha. Similarmente, Mitra, a divindade que dá a luz e calor, é Purusha, e Varuna, as águas que compõem o universo, é Prakriti. O conhecimento, também, é citado como sendo Prakriti, enquanto o objeto a ser conhecido é chamado de Purusha. O ignorante, Jiva, e o conhecedor ou inteligente são ambos Purusha sem atributos, pois é Purusha que se torna Jiva quando investido com ignorância. Tu perguntaste o que é Ka, o que é dotado de mudança e o que não é dotado dela. Eu respondo, Ka é Purusha, Ananda ou bem-aventurança. Aquilo que é dotado de mudança é Prakriti. Aquilo não dotado dela é Purusha. Similarmente, aquilo que é chamado de avidya, ou incompreensível, é Prakriti, e aquilo que é chamado de vidya é Purusha. Tu me perguntaste acerca do móvel e do imóvel. Ouça qual é minha resposta. Aquilo que é móvel é Prakriti, a qual, passando por modificação, constitui a causa da criação e destruição. O imóvel é Purusha, pois sem sofrer modificações ele ajuda na criação e destruição. Segundo um sistema diferente de filosofia, aquilo que é Vedya é Prakriti, enquanto aquilo que é avedya é Purusha. Ambos Prakriti e Purusha são citados como sendo ininteligentes, estáveis, indestrutíveis, não nascidos e eternos, segundo as conclusões às quais chegaram filósofos conhecedores dos tópicos incluídos no nome de Adhyatma. Por causa da indestrutibilidade de Prakriti na questão da criação, Prakriti, que é não nascida, é considerada como não sujeita a decadência ou destruição. Purusha, também, é indestrutível e imutável, pois ele não tem mudanças. Os atributos que residem em Prakriti são destrutíveis, mas não a própria Prakriti. Os eruditos, portanto, chamam Prakriti de indestrutível. Prakriti também, por sofrer modificações, opera como a causa da criação. Os resultados criados aparecem e desaparecem, mas não a Prakriti original. Por isso Prakriti também é chamada de indestrutível. Dessa maneira eu te disse as conclusões da quarta ciência baseada nos princípios da inferência raciocinativa e que tem emancipação como seu fim. Tendo adquirido pela ciência de inferência raciocinativa e por servir preceptores, o Rik, os Samas, e os Yajushis, todas as práticas obrigatórias devem ser observadas e todos os Vedas estudados com reverência, ó Visvavasu.
Ó o principal dos Gandharvas, aqueles que estudam os Vedas com todos os seus ramos, mas que não conhecem a alma suprema da qual todas as coisas têm seu nascimento, e na qual todas as coisas são absorvidas quando chega a destruição, e que é o único objeto cujo conhecimento os Vedas procuram inculcar. De fato, aqueles que não conhecem aquilo que os Vedas procuram estabelecer, estudam os Vedas inutilmente e carregam sua carga de tal estudo em vão. Se uma pessoa desejosa de manteiga bate leite de jumenta, sem achar o que procura, ela simplesmente encontrará uma substância que tem um cheiro tão repugnante quanto esterco. Da mesma maneira, se alguém, tendo estudado os Vedas, fracassa em compreender o que é Prakriti e o que é Purusha, ele somente demonstra sua própria tolice de entendimento e carrega uma carga inútil, na forma de erudição védica. A comparação se encontra na tolice das duas pessoas indicadas. Alguém batendo leite de jumenta em busca de manteiga é somente um tolo. Similarmente, alguém fracassando em compreender a natureza de Prakriti e Purusha a partir dos Vedas é somente um tolo. Uma pessoa deve, com atenção dedicada, refletir sobre Prakriti e Purusha, para que ele possa evitar repetidos nascimentos e mortes. Refletir sobre o fato dos próprios nascimentos e mortes repetidos e evitar a religião das ações que é produtiva na melhor das hipóteses de resultados destrutíveis, ela deve se dirigir à indestrutível religião de Yoga. Ó Kasyapa, se alguém reflete continuamente sobre a natureza da alma Jiva e sua conexão com a alma suprema, ele então consegue se livrar de todos os atributos e ver a alma suprema. A eterna e manifesta alma suprema é considerada por homens de inteligência superficial como sendo diferente do 25º alma Jiva. Aqueles que são dotados de sabedoria veem ambas como realmente idênticas. Amedrontados pelos repetidos nascimentos e mortes, os Sankhya's e os Yogis consideram a alma Jiva e a alma suprema a mesma. Visvavasu então disse: Tu, ó o principal dos Brahmanas, disseste que a alma Jiva é indestrutível e realmente indistinta da alma suprema. Isto, no entanto, é difícil de entender. Cabe a ti me falar novamente sobre este tópico. Eu tenho ouvido discursos sobre este assunto de Jaijishavya, Aista, Devala, do sábio regenerado Parasara, do inteligente Vaishagamya, Bhrigu, Panchazika Kapila, Suka, Gautama, Ashtizena, de Garga de grande alma, Narada, Azuri, do inteligente Paulastya, Sanat Kumara, de Sukra de grande alma, e do meu pai Kasyapa. Posteriormente eu ouvi os discursos de Rudra e do inteligente Visvarupa, de várias das divindades, dos Pitris e dos Daityas. Eu adquiri tudo o que eles disseram, pois eles geralmente falam daquele objeto eterno de todo conhecimento. Eu desejo, no entanto, ouvir o que tu podes dizer sobre aqueles tópicos com a ajuda da tua inteligência. Tu és a principal de todas as pessoas, e um conferencista versado nas escrituras, e dotado de grande inteligência. Não há nada que seja desconhecido por ti. Tu és um oceano de Shrutis, como descrito, ó Brahmana, no mundo das divindades e Pitris. Os grandes rishis que residem na região de Brahma dizem que o próprio Aditya, o Senhor eterno de todos os corpos luminosos, é teu preceptor, na questão deste ramo de conhecimento. Ó Yajnavalkya, tu obtiveste toda a ciência, ó Brahmana, dos Sankhya's, como também as escrituras dos Yogis particularmente. Sem dúvida, tu és erudito, totalmente conhecedor do universo móvel e imóvel. Eu desejo te ouvir falar sobre aquele conhecimento, o qual pode ser comparado à manteiga clarificada dotada de grãos sólidos. Yajnavalkya disse: Tu és, ó o principal dos Gandharvas, competente para compreender todo o conhecimento. Como, no entanto, tu me pedes, ouça-me então discursar para ti de acordo com o que eu mesmo obtive do meu preceptor. Prakriti, que é ininteligente, é compreendida por Jiva. Jiva, no entanto, não pode ser compreendido por Prakriti, ó Gandharva. Por Jiva ser refletido em Prakriti, o último é chamado de Pradhana por Sankhya's e Yogis conhecedores dos princípios originais como indicados nos Shrutis. Ó impecável, o outro, isto é, a alma como distinta de seu reflexo sobre Prakriti, em seu caráter real como independente de Prakriti, contemplando, vê o 24º, Prakriti, e o 25º, alma.
não contemplando, ele vê o 26º. Isto é, quando a alma, em seu caráter real, contempla ou age como uma testemunha de tudo, isto é, como existe nos estados de vigília e sonho, ela se torna consciente de si mesma, o 25º, e de Prakriti, o 24º, quando, no entanto, ela cessa de contemplar ou agir como tal testemunha, isto é, no estado de sono sem sonhos do Samadhi do Yoga, ela consegue contemplar a alma suprema ou o 26º. Ela é consciente de si mesma e de Prakriti no estado de vigília e sonho, e somente em Samadhi ela contempla a alma suprema. O 25º pensa que não há nada mais alto do que ele mesmo. Na verdade, no entanto, embora contemplando, ele não vê aquilo, isto é, o 26º, que o vê. O 26º ou a alma suprema sempre vê o 25º ou a alma jiva. A última, no entanto, cheia de vaidade, considera que não há nada superior a ela. Ela pode facilmente, no Samadhi Yoga, ver o 26º. Embora assim incompetente para contemplar a alma suprema, ela fracassa ordinariamente em contemplá-la. Homens possuidores de sabedoria nunca devem aceitar o 24º, isto é, Prakriti, que é ininteligente ou inerte, como identificável com o 25º ou a alma que tem uma existência real e independente. O peixe vive na água. Ele vai para lá impelido por sua própria natureza. Como o peixe, embora vivendo na água, deve ser considerado como separado dela, da mesma maneira o 25º deve ser compreendido, isto é, embora o 25º exista em um estado de contato com o 24º ou Prakriti, ele é, no entanto, em sua natureza real, separado e independente de Prakriti. Quando subjugada pela consciência do meu ou eu, e quando incapaz de compreender sua identidade com o 26º, de fato, por causa da ilusão que a envolve, de sua coexistência com Prakriti, e de sua própria maneira de pensar, a alma jiva sempre cai, mas quando livre de tal consciência ela vai para cima. Quando a alma jiva consegue compreender que ela é uma, e Prakriti com a qual ela reside é outra, somente então, ó regenerado, ela consegue contemplar a alma suprema e alcançar a condição de unidade com o universo. O Supremo é um, ó Rei, e 25º, ou alma jiva, é outro. Em consequência, no entanto, do Supremo revestir a alma jiva os sábios consideram ambos como iguais. O exemplo da corda e da cobra é citado. A princípio a corda é erroneamente considerada como a cobra. Quando o erro é dissipado, a corda aparece como a corda. Assim a alma suprema e a alma jiva vêm a ser consideradas como a mesma quando vem o conhecimento verdadeiro. Por estas razões, os yogis, e os seguidores do sistema de filosofia Sankhya, apavorados pelo nascimento e morte, abençoados com a visão do 26º, puros em corpo e mente, e devotados à alma suprema, não recebem com agrado a alma jiva como indestrutível. A doutrina comum é que a alma jiva é indestrutível, pois ela é não nascida e imortal, seus assim chamados nascimentos e morte sendo somente mudanças das formas pelas quais Prakriti passa no curso de sua associação com ela, uma associação que continua enquanto a alma jiva não consegue efetuar sua emancipação. Neste verso a doutrina comum é abandonada. O que é dito aqui é que a alma jiva não é imortal, pois quando ela vem a ser identificada com a alma suprema, aquela alteração pode ser considerada como sua morte. Quando alguém vê a alma suprema e perdendo toda a consciência de individualidade se torna identificado com o Supremo, ele então se torna onisciente, e possuidor de tal onisciência ele fica livre da obrigação do renascimento. Eu assim te falei realmente, ó impecável, sobre Prakriti que é ininteligente, e a alma jiva que é possuidora de inteligência, e a alma suprema que é dotada de onisciência, segundo as indicações que se encontram nos Rutis. Aquele homem que não vê alguma diferença entre o conhecedor e o conhecido, é Kevala e não Kevala. Isto é, tal pessoa, embora ainda aparecendo como jiva para outros, é na realidade identificável com a alma suprema, é a causa original do universo, é a alma jiva e a alma suprema. Visvavasu disse, ó pujante, tu falaste devidamente e adequadamente sobre aquilo que é a origem de todas as divindades e que é produtivo de emancipação. Tu disseste o que é verdadeiro e excelente.
Que bênçãos inesgotáveis possam sempre te acompanhar, e que tua mente possa estar sempre unida com a inteligência. Yajnavalkya continuou. Tendo dito aquelas palavras, o príncipe dos Gandharvas procedeu em direção ao céu, brilhando em resplandecência de beleza. Antes de me deixar, ele de grande alma me honrou corretamente por dar as voltas habituais ao redor de minha pessoa, e eu olhei com respeito, muito satisfeito. Ele inculcou a ciência que ele obteve de mim para aqueles celestiais que moram nas regiões de Brahman e outras divindades, para aquelas que moram sobre a terra, também para os habitantes das regiões inferiores, e para aqueles que tinham adotado o caminho da emancipação, ó rei. Os Sankhya's são dedicados às práticas de seu sistema. Os Yogins são devotados às práticas inculcadas por seu sistema. Há outros que desejam alcançar sua emancipação. Para esses últimos esta ciência é produtiva de resultados visíveis, ó leão entre reis. Emancipação flui do conhecimento. Sem conhecimento ela nunca pode ser alcançada. Os sábios têm dito isto, ó monarca. Por isso, uma pessoa deve se esforçar o melhor que pode para adquirir conhecimento verdadeiro em todos os seus detalhes, pelo qual ela pode conseguir se libertar do nascimento e da morte. Obtendo conhecimento de um Brahmana ou de um Kshatriya ou Vaisya ou até de um Sudra que é de nascimento inferior, alguém dotado de fé deve sempre mostrar reverência por tal conhecimento. Nascimento e morte não podem atacar alguém que é dotado de fé. Todas as classes de homens são Brahmanas. Todas surgiram de Brahma. Todos os homens proferem Brahma. No sentido de que todos os homens falam, e como a fala é Brahma, todos os homens podem ser considerados como proferidores de Brahma. Se, além disso, Brahma for tomado como significando os Vedas em especial, isto pode implicar que todos os homens proferem os Vedas ou são competentes para estudar os Vedas. Tal sentimento generoso proveniente da boca de Yajnavalkya é compatível somente com a religião de emancipação que ele ensinava. Ajudado por uma compreensão que é derivada de e dirigida para Brahma, eu inculquei esta ciência que trata de Prakriti e Purusha. De fato, todo este universo é Brahma. Da boca de Brahma surgiram os Brahmanas. Dos seus braços, surgiram os Kshatriyas. Do seu umbigo, os Vaisyas. E dos seus pés, os Sudras. Todas as classes, tendo surgido dessa maneira, não devem ser consideradas como se furtando umas das outras. Impelidos pela ignorância, todos os homens encontram com a morte e obtêm, ó rei, nascimento que é a causa das ações. A doutrina é que a menos que as ações sejam destruídas, não pode haver emancipação. Desprovidas de conhecimento, todas as classes de homens, arrastadas pela ignorância terrível, caem em variadas classes de existência devido aos princípios que fluem de Prakriti. Por esta razão, todos devem, por todos os meios, procurar adquirir conhecimento. Eu te disse que toda pessoa tem direito a se esforçar por sua aquisição. Alguém que é possuidor de conhecimento é um Brahmana. Outros, isto é, Kshatriyas, Vaisyas e Sudras, são possuidores de conhecimento. Então, esta ciência da emancipação está sempre aberta para eles todos. Isto, ó rei, é dito pelos sábios. As perguntas que tu me fizeste foram todas respondidas por mim segundo a verdade. Portanto, rejeite toda a aflição. Vá para o outro fim dessa indagação. Tuas questões foram boas. Bênção sobre tua cabeça para sempre. Bhishma continuou, assim instruído pelo inteligente Yajnavalkya, o rei de Mithila ficou cheio de alegria. O rei honrou aquele principal dos ascetas por andar ao redor de sua pessoa. Despedido pelo monarca, ele partiu de sua corte. O rei Daivarati, tendo obtido conhecimento da religião da emancipação, tomou seu assento, e tocando 1 milhão de vacas e uma quantidade de ouro e uma quantidade de joias e pedras preciosas, os doou para vários brahmanas. Instalando seu filho na soberania dos Videyas, o velho rei começou a viver, adotando as práticas dos yatis. Pensando principalmente em todos os deveres comuns e seu abandono, como prescritos nas escrituras, o rei começou a estudar a ciência dos Sankhya's e dos Yogins em sua totalidade. Considerando-se como infinito, ele começou a refletir somente sobre o eterno e independente.
Ele abandonou todos os deveres ordinários e suas negligências, virtude e vício, verdade e mentira, nascimento e morte, e todas outras coisas que concernem aos princípios produzidos por Prakriti. Ambos, Sankhya e Yogis, segundo os ensinos das suas ciências, consideram que este universo é devido à ação do manifesto e do imanifesto. Os eruditos dizem que Brahma é livre de bem e mal, é independente, o maior dos maiores, eterno, e puro. Portanto, ó monarca, torne-te puro. O doador, o recebedor da doação, a própria doação, e aquilo que é ordenado para ser doado, são todos para serem considerados como a alma e manifesta. A alma é a única posse da alma. Quem, portanto, pode ser um desconhecido para alguém? Pense sempre dessa maneira. Nunca pense de outra maneira. Aquele que não sabe o que é Prakriti possuidora de atributos e o que é Purusha que transcende os atributos, somente ele, não possuidor como ele é de conhecimento, vai para águas sagradas e realiza sacrifícios. Nem pelo estudo dos Vedas, nem por penitências, nem por sacrifícios, ó filho de Kuru, alguém pode alcançar a posição de Brahma. Somente quando alguém consegue compreender o Supremo ou o Manifesto, ele vem a ser considerado com reverência. Aqueles que servem Maat alcançam as regiões de Maat. Aqueles que servem a consciência, alcançam o local que pertence à consciência. Aqueles que servem o que é mais elevado alcançam lugares que são mais altos do que esses. Aquelas pessoas, versadas nas escrituras, que conseguem compreender o Brahma eterno que é mais elevado do que a Prakriti e manifesta, conseguem alcançar aquilo que transcende o nascimento e a morte, que é livre de atributos, e que é existente e inexistente. Eu obtive todo esse conhecimento de Janaka. O último obteve de Yajnavalkya. O conhecimento é muito superior. Sacrifícios não podem se comparar com ele. Com a ajuda do conhecimento, alguém consegue cruzar o oceano do mundo que é cheio de dificuldades e perigos. Uma pessoa nunca pode cruzar este oceano por meio de sacrifícios. O nascimento e a morte, e outros obstáculos, ó rei, os homens de conhecimento dizem, não podem ser ultrapassados por esforço comum. Homens alcançam o céu por sacrifícios, penitências, votos, e observâncias. Mas eles têm que cair outra vez de lá na terra. Portanto, adore com reverência aquilo que é supremo, o mais puro, abençoado, imaculado, e sagrado, e que transcende todos os estados, sendo a própria emancipação. Por compreender Kshetra, ó rei, e por realizar o sacrifício que consiste na aquisição de conhecimento, tu serás realmente sábio. Nos tempos antigos, Yajnavalkya fez aquele bem para o rei Janaka, o qual é derivável de um estudo dos Upanishads. O eterno e imutável Supremo era o tópico sobre o qual o grande Rishi tinha falado para o rei de Mithila. Isto o tornou apto para alcançar aquele Brahma que é auspicioso, imortal, e que transcende todos os tipos de tristeza.